o Flamengo está esperando isso, né? O Olímpia já está perdendo por 1-0 no placar agregado, vai ter que sair para o jogo, vai acabar concedendo espaços. Aí tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. O Flamengo com espaço para jogar é muito difícil, né? Você segurar esse time do Flamengo. E a gente viu algo próximo disso lá em Porto Alegre, no jogo contra o Grêmio, que o Grêmio tentou sair um pouquinho, aí o Flamengo foi ali matando o jogo, né? Flamengo 1, Olímpia 0, Copa Libertadores da América. Vamos ouvir a palavra de Jorge Sampaoli, falou sobre a situação do Pedro no Flamengo. Sampaoli fala e a gente acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Comigo no Flamengo, gerente, cocinero, roupeiro, são mi gente. Pedro es mi gente, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falei antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no de yo. Yo considero que una situación aislada, Pablo es un compañero de ruta que cometió un error y lo pagó. Pero un hecho que me excede, o sea, sinceramente me excede. Entonces, lo que yo pretendo siempre dejar un legado futbolístico en los lugares donde estoy, y para eso vine en un momento donde el club tenía una gran crisis institucional, futbolística. Vamos de a poco acomodando situaciones futbolísticas desde el lugar de una idea futbolística, mas sinceramente me dolió mucho lo que aconteció, pero esto tiene que seguir. Mauro César, tá aí o Sampaoli falando do caso Pedro, disse que a situação está resolvida. E destaco aqui, ó, esse trecho da entrevista coletiva do Sampaoli, abre aspas, Pedro é minha gente, eu tenho que proteger o Pedro e resolver toda a situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão. Amanhã será parte do grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não no domingo. Fecha aspas, a declaração do Jorge Sampaoli falando aí desse caso todo envolvendo o Pedro, Mauro. Pois é, assim... Acho natural que ele não queira se aprofundar numa coletiva, os colegas fizeram as perguntas, né, que tinham que ser feitas, mas é óbvio que ele não vai ficar esticando esse assunto. Quando ele fala sobre todos os funcionários, jogadores, que é gente dele, me parece que ele quer dizer que são pessoas com as quais ele tem que se preocupar e tal, mas, pelo jeito, assim, a maneira dele de lidar com isso é diferente da maneira como outras pessoas nessa posição acabam lidando com os demais, né? E isso talvez cause algum tipo de ruído. Não sei se o Sampaoli, nessa altura da vida, né, da carreira, vai mudar esse comportamento, acho difícil, né? Mas eu acho que é preciso que alguém interfira no sentido, aí a diretoria, Marcos Braz, outros personagens, para tentar fazer com que as coisas fiquem mais amenas, porque é muito claro que existe ali um ruído, um descontentamento, né? Porque, assim, é muito de perfil de elenco. Existem elencos que têm jogadores, digamos assim, que se adaptam melhor a determinados técnicos com um perfil um pouco mais distante e outros que têm outra expectativa. E também o fato do Flamengo ter um elenco com muitos jogadores que estão ali dentro há muito tempo, tem muita história, títulos. Isso engrandece muito, né? Muita gente, às vezes a coisa fica mais complicada, mas acho que é preciso contornar. E o caso do Pedro, acho que o São Paulo tem que refletir sobre tudo isso. Foi o cara que ele levou para o clube que agrediu o jogador, então ele precisa ser muito equilibrado a tratar desse assunto. Vejamos como vai ser. E o Pedro tem que encarar isso tudo com maturidade. O que eu falei, o pessoal fala, não, o Pedro vai para a Europa, o Pedro vai para a Premier League. Me diz um time da Premier League que o Pedro seria titular absoluto, que vai chegar e vai jogar. Tem não, meu irmão. Não tem não. O Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não jogou no Nottingham Forest, teve lá os seus problemas, não jogou. Não se sabe nem se vai ficar para essa temporada, ele quer ficar. Mas se o técnico resolver que não fica, encostar, ele não joga.
Chegou a jogar agora a partir de pré-temporada e tudo, entrou no segundo tempo e tal. O Danilo não, ele se firmou. Jogando até em outras posições, mais à frente e tal, mas o Scarpa não. Alguém duvida do talento do Scarpa? Não, o melhor jogador do futebol brasileiro, do último Campeonato Brasileiro. E não conseguiu, num time pequeno da Inglaterra, porque é adaptação, outra realidade, obstáculos que surgem. Às vezes as coisas não são tão simples assim. E o Pedro, assim, o que mais eu acho que o São Paulo cobra do Pedro é o que, na minha visão, não sei se vocês concordam, qualquer técnico lá fora vai cobrar, que é a participação sem bola. Pode. Sim. É a participação sem bola, é o que o São Paulo quer. E que ontem faltou ao time, inclusive, acho, sabe? Uma pressão mais forte no adversário, sufocar, não deixar sair, finalizar mais. Como fez contra o América, que perdeu aqueles gols no começo. Acho que ontem o Flamengo não fez isso com o Olímpio. Deveria ter tentado. Foi muito mais cadenciado. Para já, olha, aqui você vai sofrer, amigo. Já aperta e tenta logo liquidar, fazer um gol. E ontem acho que nem isso. E o Pedro, o que falta ele é isso. Uma participação maior no jogo sem bola. Marcar mais a saída de bola do adversário, fazer um melhor pivô. Que finalizar, e tudo ele finaliza bem, a gente sabe disso, ele faz muitos gols, ele melhorou no cabeceio, que ele não era tão bom, passou a fazer mais gols de cabeça na temporada passada. E assim, ser maduro e entender que talvez esse técnico possa não ser, de todos os técnicos que ele terá ao longo da sua carreira, o mais amigo dele, mas talvez possa ser um técnico que acrescente alguma coisa para ele. Talvez cobre dele e faça com que ele adquira algumas características que possam fazer do seu futebol melhor. Eu acho que é questão de maturidade e muita atenção das pessoas do clube. Porque para quando chegar a esse ponto, muita gente imagina, o problema do Pedro com o preparador físico dá toda a pinta de ser briga engarrafada. Porque o Pedro sai do campo, ele vai para o vestiário e está lá com o celular dele lá e tal, acabou o jogo, e o preparador vai lá falar com ele e aí surge a confusão. Vai lá cobrá-lo, quer dizer... Por que não esperou depois? Por que não passou a bola para o técnico, né? Lá no hotel, volta todo mundo, olha, aconteceu o problema, você está sabendo? Você percebeu? O cara parou de aquecer. Você tem que resolver isso aí. Passar para o São Paulo, olha, você pode ir lá e resolver. Pedro, vem cá, o que houve? E passar para a diretoria, o jogador, aí a diretoria puni-lo, acabou o ponto final. Mas ele de cabeça quente, óbvio, cada um soco na cara do outro, calma, ele não estava, né? Sim. Ele foi lá tomar satisfação do Pedro. E aí houve todo esse forró-bodó. Isso tem todo o cheiro de que é briga engarrafada, como diria o Apolinho. Que é o quê? Aquela coisa que já está ali mal resolvida no dia a dia, tem toda a pinta. Não sei se com toda a comissão técnica, com esse personagem, com alguns. E ninguém percebeu. É isso que eu falo. Tem um gerente técnico, gerente de futebol, gerente de transição. Tem um monte de cara lá. Esses caras não percebem isso. Você não nota no ambiente ali, no dia a dia, que um jogador está insatisfeito, está mais distante, que quando o preparador pede para fazer alguma coisa, uns não se empenham tanto, né? Cara, o que essa gente faz lá dentro? É isso que eu não entendo. De repente não está na sua alçada resolver o pepino, mas você vai e leva para o diretor, leva para o vice-presidente. Olha, eu estou percebendo que tem uma coisa errada aqui acontecendo. O jogador, e o cara vai tentar resolver antes. Ou seja, alguém se omitiu ou não enxergou e permitiu chegar a esse ponto. Então, para que tem essa gente toda lá dentro? É isso que eu não entendo. Faz o quê? Faz o quê? Esse é o meu questionamento. Eu acho que é a questão também de estrutura. Aí eu acho que o Flamengo erra bastante. Por isso que eu estou falando agora. Se liga enquanto é tempo. O jogo vai ser chapa quente quinta-feira que vem. E ser eliminado pelo Olímpia agora seria um fiasco tremendo com toda a história do clube, até porque é uma final no Maracanã esse ano. Ficar pelo caminho tão cedo, isso pode ferrar toda a temporada, Copa do Brasil, Brasileiro, que já está complicado, Botafogo disparado e tudo. É bom o pessoal pensar. Essa semana é uma semana muito importante para o Flamengo. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva no nosso canal. Estamos aqui falando do Flamengo, dessa situação toda envolvendo o Pedro. E daqui a pouquinho nós vamos retornar pelas ondas do rádio para todo o Brasil. Mas tá aí, Bruno Prado, sobre essa situação, o Sampaoli falou, a gente ouviu aqui no Bate-Pronto, e já eu vou até falar de um outro trecho dessa entrevista coletiva do Sampaoli, que ele fala sobre a covardia psicológica relatada pelo Pedro, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no programa, ainda nessa edição. O que falar dessa situação toda, essa punição do Flamengo, tirou o Pedro de um jogo de Libertadores, e o Sampaoli tentando colocar panos quentes aí nessa confusão toda, Bruno? Eu acho que eles têm que se acertar, porque eu acho que o Flamengo, pelo menos o que a gente tem publicamente, depois do que aconteceu, ele fez o que poderia fazer. Um profissional agrediu o outro. Esse cara foi mandado embora. Você não pode agredir o seu colega ali de trabalho. Você não pode chegar e dar um soco na cara do seu colega. Então mandou o cara embora.
O Pedro também errou, então também eu entendo uma punição, né? Teve gente que falou, o cara apanhou e foi punido. Não é por causa do soco, ele foi punido também porque ele não fez o que tinha que fazer, que era aquecer, ele também errou no caso. Claro que o erro do preparador físico foi mais grave, tanto que a consequência foi mais grave para ele, que acabou deixando o clube. Mas eles têm que se acertar porque seria o ideal para todo mundo. Para o clube, obviamente, que é o mais importante aí, e para os profissionais. O Sampaoli, claramente, ele quer trabalhar no Flamengo. Se ele não tivesse satisfeito, ele poderia ter aproveitado essa situação para deixar o clube. Quando mandaram embora o preparador físico, ele poderia, se perder alguém da minha comissão, eu também vou. E ele fez de tudo para permanecer, então ele quer ficar no Flamengo, ele quis vir para o Flamengo, ele vê no Flamengo uma boa oportunidade profissional para ele aqui no Brasil, para conquistar títulos. Nos 2 anos em que ele trabalhou aqui no Santos e no Atlético Mineiro, o campeão brasileiro foi o Flamengo, ele foi vice com o Santos, fez 74 pontos, só que o Flamengo fez 90. Ele fez uma pontuação de campeão em vários anos, mas o Flamengo fez 90. E com o Atlético ele ficou a 3 pontos do Flamengo, ele ficou 3º colocado. Então ele viu que hoje o Flamengo é um time muito forte aqui no Brasil e, consequentemente, na América do Sul. Então, é um clube que ele quer trabalhar. E ele deixou claro. Tão próximo de ganhar título. Sim, ele não é um cara... Agora ele tem um time para ganhar. Tem. Ele pode ser campeão da Libertadores, brasileiro, o Botafogo abriu muito, mas ainda tem campeonato. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil. Sampaoli, eu gosto, acho um bom técnico, mas não é um técnico de tantos títulos. E para o Pedro também, o ideal seria permanecer. Você olha a carreira no Brasil... Ele está num dos melhores times, ele está no time com mais rico, com melhor elenco. Em outros times ele não teria essa... Vamos voltar ao rádio. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, agora sim de volta, pelas ondas do rádio, falando do caso Pedro, e com a palavra o Bruno Prado falando aí dessa história toda. O Sampaoli colocou panos quentes nessa confusão, Bruno Prado. Eu dizia que seria bom para todo mundo que eles se acertassem pelo clube, claro, e pelos profissionais. Eu falei, São Paulo mostrou claramente, quando chegou e agora nesse episódio, que ele quer trabalhar no Flamengo, que ele vê no Flamengo uma boa oportunidade para ele de trabalhar, de ganhar título, claro, de ganhar dinheiro. Ele vê o Flamengo como um time muito bom para ele nesse momento da carreira. Senão ele teria ido embora, ele teria usado essa situação, se mandar embora um cara que eu trouxe, eu também vou sair. Ele não quis, ele quis ficar. Então é claro que ele quer ficar. E o Pedro também, porque no mercado, aqui na América do Sul ele está num dos melhores times, no time mais rico, no melhor elenco. É um elenco que vai disputar título. Ele já ganhou título lá, ele chegou à Copa do Mundo, disputou uma Copa do Mundo muito por estar no Flamengo. Se ele tivesse em outro clube, talvez ele não tivesse tido essa oportunidade de jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. E olhando para o exterior, é o que o Mauro falou, eu concordo, e não só na Inglaterra, né? O Mauro falou, na Inglaterra, em qual time ele chegaria com esse status de titular absoluto? E nenhum, nem nos pequenos. Alguns especularam, Benfica, se o Gonçalo Ramos pode ir para o Paris Saint-Germain, ele é um nome especulado. No Benfica, ele seria garantido titular do Benfica? Também acho que Aliás, não. Do Benfica, poderia ser, mas... Ontem eu conversei com os colegas de Portugal e, assim, o técnico lá é um alemão que veio da Holanda. Sim. O olhar dele é o futebol holandês, o futebol dos países lá daquela região, os países nórdicos também e tal. É o Giménez do Feyenoord, que é a prioridade deles, e eles falam também do Beltrán, do River Plate. Os dois têm 22 anos. Aí os caras já colocam o nome do Pedro. Eu fico imaginando, dá para imaginar o técnico, o Smith, técnico do Benfica, olhando o Brasileirão e o Pedro? Não é o Jorge Jesus o técnico, gente. Sabe, é uma conexão meio automática. Por que o Lucas Veríssimo veio de volta? Se machucou, quem levou foi o Jesus, o técnico já tem outros zagueiros, não Cebolinha, ia utilizar. Quem levou foi o Jesus também. Pode ir embora, empresta. Cebolinha, pode vender, não vou usar. Porque é outro treinador. Então, esses caras que foram com o Jorge Jesus, ou que já despertaram interesse, Bruno Henrique também despertou em dado momento, o Jorge queria levar para lá, diziam. Acabou. Então, assim, pode até entrar numa lista amanhã. Tipo, não consegue um, não consegue o outro, não consegue o outro. Olha, tem esse cara aqui no Brasil. Analisa o cara e fala, vamos tentar. Isso é verdade mesmo. Eu estava olhando essa relação do Fenerbahçe e o Adão já não está jogando. Mudou o técnico. Mudou o técnico lá e o zagueiro... O Gustavo Henrique. Eu vi a escalação, não sei jogador, se o técnico é turco agora, se não me engano, né? E antes era o Jorge Jesus. Então, assim, até o Pedro, assim, me parece um negócio... Eu não sei se o Benfica vem buscar o Pedro. Eu vejo muito sentido nesse momento. Teria que acontecer a coisa, sabe, vai para onde? Sabe? E se for, não vai chegar a vestir a 9, agora ele é o 9, exato, ele vai disputar lugar lá também. E vai ser cobrado. Talvez de uma forma mais até intensa do que cobrado pelo Sampaoli. É isso que eu não entendo, sabe? Assim, o que passa na cabeça do jogador? Se ele tivesse ido para o Palmeiras, o Flaco Lopes custou uma fortuna para o Palmeiras. Não joga.
O Endrick, não é um garoto aí? O Endrick também não se formou. O Endrick nem entrou na Libertadores, né? Pois é, então. E aí? Sabe, é isso. Não é só o Pedro. Parece que o Pedro é uma vítima, assim, sabe? É um negócio estranho que se criou. Não sei, eu já falei aqui ontem. Quem conversa com ele, quem troca ideia, quem o aconselha... Cebolinha será que estão fazendo bem uma fortuna pro Flamengo? Pois é, banco. É banco porque não merece titular, é só por isso. E isso de Pedro em algum clube brasileiro, Mauro, também, como você disse outro dia, tem contrato, acabou de renovar o contrato. Sim. Vai ter que entrar na justiça, se for o caso. E a gente também não tem nenhuma informação nesse sentido de que vai entrar na justiça. Não vai porque... E assim, tem até um caso que é diferente, mas que aconteceu aqui no futebol brasileiro, que foi a situação do Scarpa com o Palmeiras, Fluminense, e brigou na justiça. E aí uma hora era jogador do Palmeiras, outra hora era jogador do Fluminense. Até que fizeram um acordo. Com os clubes, o jogador e o detalhe. E ali era grana. O Fluminense não pagou e tal. Aí o Fluminense deposita, né? Mas aí já tinha passado o prazo, aí ficou essa briga. Não, mas eu paguei, mas não pagou no prazo. Aí ficou esse rolo, o Fluminense conseguia brecar, e o Palmeiras tentou. Aí fizeram um acordo. Foi o Alexandre Matos que contratou na época, inclusive. Isso. O Palmeiras viu o seguinte: eu não vou ter um jogador. Eu vou ter que falar com o Fluminense. Chegaram num acordo com o Fluminense e tal, o jogador ficou no Palmeiras. Isso vai se arrastar até hoje. E o cara fica sem jogar. Claro. Né? Ontem eu vi uma entrevista do Marcos Paulo Lima, que é um jornalista do Correio Brasiliense, com a Gislane Nunes, né? Que já conseguiu ganhar várias ações na justiça com relação a vários jogadores de futebol. A esposa do presidente do sindicato, né? Pois é, e eu conversei bastante com ela nos últimos anos, por conta, ela defende uma das famílias de um dos garotos vítimas do Ninho do Urubu, do incêndio, né? E como eu falei com todas as famílias, com todos os advogados, eu fiz várias matérias, eu várias vezes conversei com ela sobre isso. Aí você fala de outros assuntos. E ela é muito convicta mesmo, assim, quando ela sente que tem chance, ela vai para cima, né? Muito combativa, né? Muito midiática também e tudo mais. E o Marcos Paulo fez para elas duas perguntas básicas. Uma, ele pode processar? Pode. A outra, que muitos coleguinhas não fizeram. Você o aconselharia a processar o Flamengo, a entrar numa ação para ganhar o passe? Ela não. Por quê? Porque a chance seria pequena. Para a Gislane Nunes falar que a chance seria pequena, porque é pequena. Porque ela sempre foi muito arrojada nesse sentido. É um bom termômetro, diria assim. Eu acho que ele não vai fazer isso. Porque a chance dele, me parece, pelo que os advogados falam, não seria grande. E pode se arrastar por muito tempo. Sabe, assim, eu não consigo entender o porquê disso, né? Porque os números mostram que ele é o cara que se envolveu em mais gols na temporada, 30 gols, entre gols e assistências. Jogou mais. Mas em algum momento ele deixou claro que ia entrar? Não, né? Também não vi o Pedro. O quê? Que ia entrar na justiça para tentar... Não, isso surgiu na imprensa. Surgiu na imprensa. Isso aí... Eu não vi o Pedro em nenhum momento... Tem um outro camarada que fala assim, não, é só ele entrar na justiça. Isso, aí ele vai reforçar o... Isso, partido do Pedro. Não, esse assunto, ele surgiu em rede social e na mídia. E na mídia aí virou quase que obrigação falar sobre isso, porque a coisa ganhou tamanho vulto. Bem observado, Vamp. O Pedro, em momento algum, nem ele, nem ninguém do staff dele tem que ser justo. A gente falou isso. Isso é muito importante. Em nenhum momento houve especulação. Mas eu não vi, acho que ninguém viu o Pedro se manifestar, nem o empresário dele, nem o assessor dele, ninguém. Isso não houve. O que ele se manifesta, em off as pessoas falam também para a gente, é satisfação com o técnico, comissão técnica, isso tem. Isso tem sim. E é público. E tem que ser contornado. Agora, não é tão simples assim. Quando o clube cumpre as obrigações, você vai alegar o quê? Né? Ele foi agredido, ok, o clube fez tudo o que tinha que fazer ali, me parece. Enfim, esse assunto está na hora do Flamengo virar também essa página, né? Cabe ao clube dar um jeito nisso. O Sampaoli, ele falou na entrevista coletiva ontem sobre o que o Pedro disse de covardia psicológica. Abre aspas para o Sampaoli. Esse é o sentimento que ele tem, é o que ele sente e ele tem que resolver. Nós somos adultos e cada um tem que resolver algum tipo de sentimento que tem. Não posso falar mais do que isso, sinceramente. Fecha aspas. Sampaoli, o Vampeta está aí. Sobre esse caso, Pedro, a sua opinião... o Mauro até citou, né? Momentos de glória do Corinthians, jogadores que não se gostavam, mas que entravam em campo, enfim. Então, ontem o São Paulo foi para a coletiva, né? Eu tava vendo, mas só que vários jogadores do Flamengo dando entrevista falando sobre isso. Já o assunto já foi resolvido, vamos falar só do jogo da vitória. 3-3 do Flamengo falou isso. Foi superado. Todo mundo se dá bem. Eu joguei com o Marcelino Luxemburgo, os dois se odiavam. Aquilo que o Maldo falou é verdade mesmo. A gente tinha que ficar muito atento para não estourar tudo. Em treinamento, concentração. Porque você tem que perceber o ambiente, né? O Ricom para não ir para cima, tinha isso tudo. Então o jogador do Flamengo ontem já deu entrevista falando, não, o assunto foi superado, vocês tudo já sabem, e vamos seguir adiante porque tem jogos importantes. E nós temos as palavras dos jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique falou sobre essa situação. Abre aspas para Bruno Henrique,
Concordo com o Mauro, acho que foi o principal jogador do Flamengo na vitória de ontem. Tá aí. Foi lamentável o que aconteceu. O Flamengo é um grande exemplo no futebol. Não poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido com qualquer um. A gente está focado em fazer o melhor. É ter cabeça no lugar. A semana foi triste e conturbada, mas nada tirou o foco. Temos de seguir em frente para conquistar os nossos objetivos. A gente está junto com o Pedro. A decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar que a diretoria e o Flamengo tenham a resolver aí com o Pedro. E o Gerson também falou sobre o assunto ao passar pela zona mista do Maracanã após Flamengo 1, Olímpia 0. Abre aspas. Desculpe te cortar, que o repórter estava fazendo a pergunta, mas isso já está resolvido. Não tenho o que falar, a direção já resolveu. Não tenho que ficar falando de uma coisa que já se resolveu. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. Desculpa, mas já está resolvido, fecha aspas. Aí, portanto, declaração do Gerson e também do Bruno Henrique sobre essa situação do Pedro e o Sampaoli também, que a gente acabou de passar aqui as aspas do Sampaoli falando sobre o que o Pedro citou sobre covardia psicológica, né? Que ele disse que é algo que o jogador tem que resolver, enfim, e ele não pode falar mais do que ele já falou, né? E é isso, né? Bruno, Mauro, Vampeta, o Flamengo precisa virar a página em relação ao assunto Pedro e, como disse também o Vampeta, não tem nenhum tipo de informação, a gente não tem essa informação de que o Pedro quer deixar o Flamengo, quer sair do Flamengo, mas está chateado aí com a comissão técnica, com o que aconteceu ainda, Bruno Prado. Sim, tem que seguir a vida. O Flamengo tem agora um jogo de oitavas de final semana que vem da Libertadores, tem Copa do Brasil próximo de uma final, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem que seguir a vida. O Pedro é um jogador de futebol profissional, claro que ele quer jogar futebol, quer fazer a parte dele e vai brigar pelo espaço dele dentro de campo. Pode ter a chance de ser titular no final de semana. O Gabigol está suspenso, não joga contra o Cuiabá no domingo. É um jogo que ele pode jogar. Enfim, tem que seguir a vida, cada um fazendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua parte, o treinador comandando a equipe. E o time tem objetivos agora no calendário que ficou do Brasil desde 2017, quando a Libertadores foi esticada por toda a temporada. A Copa do Brasil já era assim desde 2013. Esses meses agora, agosto, setembro, outubro, são os meses que decidem as coisas aqui. Que é quando está terminando o primeiro turno do Brasileiro. Nesse ano tem um time que disparou, mas normalmente é ali que começa a se desenhar quem que vai brigar mesmo, quem não vai. Está começando o mata-mata da Libertadores e uma reta final ali de Copa do Brasil. Então, esses meses, começa em julho mais ou menos, agosto, setembro, outubro, são os meses em que as principais competições são definidas aqui no Brasil.